amores, sejam muito bem-vindos. Nesse vídeo eu trago mais 5 ideias com potes de creme da Scala. Já tem um vídeo aqui no canal com 7 ideias e eu vou deixar linkado aqui nos cards e também na descrição. A primeira coisa que eu fiz depois de tirar os rótulos e higienizar direitinho o pote foi cortar. Percebam que eu tô cortando cerca de 2 dedos depois da tampa. É importante cortar nessa altura porque nesse caso aqui nós vamos fazer 2 ideias. Então, nós vamos fazer 2 ideias com um único potinho. Potinho cortado. Agora nós vamos pegar essa parte de baixo e vamos recortar no formato de banheira. Como é que é esse formato? Ele fica um pouco curvo no centro. Então, as laterais são mais altinhas e no centro a gente faz como se fosse um semicírculo. E aí, meus amores, é importante a gente verificar se um lado tá igual ao outro, né? Se eles estão da mesma altura, se precisa acertar alguma coisa. Mas aí, se precisar também é super simples. O mais legal desse plástico é que ele é super facinho de cortar, né? Ele é bem fininho, principalmente nessa parte aí de cima. Então, a gente consegue cortar com facilidade. Percebam como é fácil deixar nesse formato. Meus amores, toda banheirinha que se preze precisa de pezinhos. E vocês podem comprar esses pezinhos já prontos, reutilizar tampinhas ou fazer como eu, comprar o molde de silicone e fazer com a massinha de biscuit. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Para colar os pezinhos eu estou utilizando a cola quente, mas se vocês quiserem podem utilizar também a cola para artesanato ou a cola instantânea. As you fade away, as you fade away, yeah, I'm about to fade away. Olha só que linda que tá a nossa banheirinha. Se vocês quiserem, podem parar por aqui. Mas eu decidi dar continuidade e decorar ela ainda mais. Eu quero que ela fique no estilo mais vintage. Por isso, eu tô utilizando um outro molde de silicone que tem esse aplique provençal, cheio de detalhes, muito legal. Aí eu tô aplicando a massa de biscuit. No caso dos pezinhos, eu recomendo que vocês deixem ele secar. E no caso desse aplique, vocês podem decidir se vocês querem aplicar, né, assim que tirar do molde imediatamente com a massinha ainda mais mole, ou se vocês querem esperar ele secar. Leva cerca de 8 horas para ele ficar mais durinho, né, para você poder fazer a aplicação, mas eu acho que também dá para aplicar assim. E aí, se ficar alguma falha, alguma borda, vocês podem remover, podem fazer isso com as mãos mesmo. Para colar no pote, eu recomendo que vocês passem a cola instantânea, porque como o aplique vai ficar aí na parte externa e o vaso é curvo, eu acho que é um tipo de cola que vai fixar melhor e vai garantir a durabilidade do aplique. Every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up my... Meus amores, a ideia agora é dar um efeito envelhecido. Então, para isso, eu tô utilizando o betume, coloquei aí numa esponjinha. Se vocês não tiverem esponja, pode ser a própria bucha de pratos, né? Vocês podem recortar um pedacinho e utilizar. Aí é só dar batidinhas. É importante não depositar muito betume na esponja, para não ficar uma cor muito intensa. A gente quer uma ideia mesmo de que é algo retrô, algo mais antigo. Aí, meus amores, a gente tá passando também, né, nos pezinhos e a gente vai passando nas bordas. Aí vocês podem passar em todas as laterais. Eu acho que o efeito fica bem legal. Meus amores, nesse caso aí, por conta da coloração, eu decidi utilizar também a tinta spray, mas tranquilamente pode ser a tinta PVA. Eu tentei até passar um pouquinho, só que eu acho que a tinta spray vai aderir mais rapidamente. E eu não quero pintar, eu quero só dar uma chamuscada, porque eu quero que fique com uma leve cintilância. Porque isso vai fazer com que a nossa banheira fique com cara de vintage mesmo. Se for só o betume em alguns pontos, pode parecer que tá sujo, né? Então é importante ter um brilho, ter esse dourado, para dar um efeito assim de ouro envelhecido.
Meus amores, essa ideia vocês podem usar como organizador de banheiro ou saboneteira. Eu sugiro que vocês coloquem mini sabonetinhos, fica um charme em cima da pia. Mas como eu não tinha os mini sabonetinhos, eu coloquei o sabonete no tamanho padrão mesmo. Mas, enfim, o importante é a ideia ficou massa. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender de fazer. Meus amores, vocês lembram que a gente cortou o vaso e a gente retirou essa parte de cima? A gente cortou 2 dedos? Então, agora a gente vai fazer uma ideia apenas com essa parte de cima. E aí, meus amores, depois de recortar, né, a parte de cima, nós vamos cuidadosamente fazer um formato mais curvo. A gente vai afundar essa parte aí central das duas laterais, né? Então, a gente vai fazer como se fosse um semicírculo também. Me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. Agora, meus amores, para dar continuidade à nossa ideia, nós vamos utilizar também uma embalagem daquele iogurtinho pequeno, né? Uma garrafinha de iogurte. Pode ser de qualquer marca, Yakult, Chamito, enfim, não faz diferença. Essa garrafinha vai ser a nossa base. Então, depois de passar a cola quente, nós vamos centralizar ela aí e colar. Vocês podem pressionar para que a cola consiga aderir bem. Ah, meus amores, e só uma outra dica. Se vocês quiserem que tenha uma estabilidade maior, se vocês forem colocar numa área que vente muito, vocês podem colocar areia ou pedrinhas dentro do potinho. Porque aí ele vai ficar mais pesadinho. Como eu ia usar dentro de casa, eu decidi não fazer essa etapa, né? Porque não venta muito, então dificilmente vai cair. Aí, meus amores, é só pintar na cor que vocês quiserem. Eu decidi pintar de preto, eu acho que vai ficar muito legal. Mas uma outra cor que fica muito bonita é cobre. Eu acho que fica bem incrível mesmo. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. E como resultado, meus amores, nós temos um castiçal super sofisticado. E aí, claro, nós vamos utilizar a vela de LED, né? Já que todo o conjunto foi feito com plástico. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise. Agora, meus amores, nós vamos para a terceira ideia desse vídeo. Para essa ideia, nós vamos cortar esse pote quase que ao meio. Agora, nós vamos pegar a parte de cima e um pedaço de papelão. Percebam que aqui eu estou utilizando um vaso rosa pink mesmo, né? Porque eu quero manter dessa cor. Mas aí vocês podem utilizar o vaso na cor de preferência de vocês. E se vocês não gostarem da cor, né? Sempre tem a possibilidade de pintar. Mas eu sugiro que vocês peguem um já na cor desejada, né? Porque evita gasto de tinta, é bom para o bolso e também para o meio ambiente. Para essa ideia funcionar, é importante acertar muito bem as bordas, não pode ficar torto. Feito isso, meus amores, eu usei a cola quente para colar essa parte de cima no papelão. Feito isso, meus amores, eu recortei todo o entorno, né? Retirei toda essa borda do papelão, deixei só o fundo mesmo. Aí, meus amores, eu utilizei a tampa desse pote aqui, é uma outra cor, um rosinha mais claro, porque eu achei que ia ficar super legal. Mas vocês também podem manter a cor original da tampa, né? Vocês podem utilizar a tampa do mesmo pote ou pintar. Eu retirei a tampa só pra gente dar continuidade aqui ao processo. E vocês podem forrar com o que vocês tiverem em casa. Eu forrei com EVA, com glitter. Além de colocar esse tampo aí no fundo, né, pra cobrir o papelão. Eu também colei em toda a borda uma tirinha, né, pra que o papelão não ficasse à mostra, mas vocês podem forrar com qualquer coisa. Meus amores, um vasinho assim, já sem um detalhe nenhum, ficou lindo, daqui a pouco vocês vão ver. Mas agora eu vou mostrar pra vocês um detalhe que eu fiz pra acrescentar aí mais alguma decoração, ficar uma coisa mais personalizada, mais única mesmo. E vou colocar aí nesse molde de silicone. Esse molde é muito lindo, cheio de detalhes, parece um camafeu, lembra uma coisa assim mais retrô. E eu acho que vai dar um contraste, né, porque essas cores são bem vivas, esse pink do vaso vai dar um contraste com esse detalhe um pouco mais vintage. Ah, meus amores, uma dica bem legal para remover o biscuit do molde é antes colocar um pouquinho de hidratante, alguma coisa assim mais oleosa, porque aí o molde vai sair com facilidade. Maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay. E aí, meus amores, para colar, vocês podem fazer a aplicação assim, direto, mas eu achei que não estava fixando muito bem. Então, eu resolvi colocar uma cola, pode ser a cola instantânea, aí é garantido que vai ficar no lugar e vai ser muito durável.
Meus amores, ficou lindo. Vocês podem utilizar como porta-joias, mas eu decidi utilizar na cozinha. Vocês podem utilizar também como açucareiro, desde que vocês higienizem corretamente e forrem a parte de dentro. Mas eu preferi utilizar apenas como porta-doces. Segura aí que já já a gente vai aprender a fazer aquele porta-guardanapos. Por hora, nós vamos utilizar aquela parte do pote que ficou, essa parte rosa. E nós vamos fazer uma cestinha organizadora. Então, aqui é só acertar as bordas e recortar as laterais. A gente vai recortar um retângulo em cada um dos lados. Meus amores, vocês podem fazer também um molde para posicionar direitinho, para que os dois lados fiquem iguais. Eu fiz sem molde, mas ficou certinho. Só que eu não recomendo que arrisquem, né? Porque pode não dar certo, pode ficar um lado diferente do outro. E aqui, no caso, o capricho é que vai dar todo o charme. Agora vamos aprender a fazer aquele porta-guardanapos. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, claro, né, depois de a gente retirar o rótulo, higienizar direitinho, é recortar a parte de cima. E aí, meus amores, não tem segredo. O ideal é recortar para deixar essa parte de baixo mais altinha mesmo. Então, recortar quase rente ali na parte de cima. Aí, meus amores, eu vou recortar aqui e retirar os lados. Vou deixar só a frente e o fundo. Só que tem um detalhe, esse plástico daqui de baixo, ele é mais durinho, então é mais difícil de cortar essa base, né? Porque precisa ser mais resistente para suportar todo o peso do pote, o transporte, enfim. Então é mais difícil de cortar, mas nada tão complicado assim. Feito isso nos dois lados, meus amores, agora nós vamos recortar a frente e o fundo em formato de coração. Na verdade, para a ideia, né, como é um porta-guardanapos, vocês podem até utilizar do jeito que tá aqui. Mas eu acho que em formato de coração fica um charme. Aí eu recortei cuidadosamente, né, para seguir o mesmo desenho, para que a frente não ficasse diferente do fundo. Depois de recortar, é só pressionar um lado contra o outro, né, a frente contra o fundo, para unir aí e formar um porta-guardanapos. Aí, meus amores, eu fiz mais um daqueles apliques de biscuit, igualzinho, né? Pra formar um conjunto mesmo. Coloquei a massinha de biscuit, retirei aí e lembra muito um camafeu. Olha só, meus amores, que lindo que ficou. Ah, meus amores, e vocês lembram daquela cestinha? Então, eu fiz um aplique pra ela também, pra colocar no conjunto de mesa posta. Aí, meus amores, se vocês não quiserem, vocês podem usar daquele jeito que eu sugeri pra vocês, ficar super legal também como organizador. Mas no caso dessa cestinha aqui, vocês podem usar pra colocar sachês de chá, por exemplo. Meus amores, não se esqueçam de assistir o outro vídeo, que tem 7 ideias também com potes de creme de cabelo da Scala. E uma outra sugestão é se inscrever no canal, né, pra não perder nenhum vídeo com ideias incríveis como essas daqui. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile.